Queridos amigos, que alegria! TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Esse programa que leva sempre uma luz a fazer brilhar em nossas casas, falando um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo e no outro programa, o Livro dos Espíritos. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia, aproveitando o tempo para aprendermos, refletirmos, por meio do programa ABC do Espiritismo, a qual agradecemos a TV A Caminho da Luz e a TV Mundo Maior pela oportunidade que estão nos dando. E hoje, já antecipando a sua pergunta, veremos algumas questões do Livro dos Espíritos, mais precisamente 8 perguntas sobre o livre-arbítrio. Que bacana! O Livro dos Espíritos nós estamos estudando o livro terceiro, que está correlacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a temática de hoje, André? Hoje nós vamos ver do livro terceiro, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 5, livre-arbítrio. 4 perguntas agora e 4 perguntas no segundo bloco. Então vamos começar pela questão 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Dos 4 reinos que nós conhecemos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, nós sabemos que o único que tem o pensamento contínuo é o hominal. Por isso há uma diferença se um cachorro, uma cobra, um animal pica alguém ou mata alguém, ela é responsável? Não, porque ela não tem o pensamento contínuo, ela tem instinto. O homem, se mata alguém, ele é responsável perante a sua própria consciência. Por quê? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. É interessante que Jesus deixou essa denominação quando ele disse que o homem nasceu simples e ignorante. No planeta Terra, nós já tivemos a fase do primitivismo, que era quando nós estamos a sair do reino animal para o reino hominal. Começamos a ter o pensamento, mas muito mais ainda voltado para o instinto. Um instinto animalesco, é verdade, mas aonde começamos a raciocinar. Depois vem a reencarnação, vai nos dando oportunidade para que nós possamos crescer. Quando Jesus esteve entre nós, marcou uma nova era da humanidade, o mundo de expiações e provas. É o mundo pela qual nós vamos compreender da colheita, como disse Paulo, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A doutrina espírita vem trazer para nós o terceiro mundo, que nós chamamos mundo de regeneração, onde o homem já começa a ter um domínio dos seus pensamentos. Ainda existe o mal, mas o mal consciente. A pessoa faz por ainda manter a maldade dentro de si, estágio pela qual um dia será abandonado, porque todos nós fomos criados para a evolução. O quarto mundo que nós desconhecemos, o mundo dos felizes. E o quinto mundo é o mundo divino. Nós vamos ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º. Então, André, é muito interessante notarmos essa questão que nós estudamos sobre o livre-arbítrio e a evolução pertinente a cada um. Pergunta seguinte complementa a que o nosso querido Sérgio comentou. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Resposta: ele tem a liberdade de agir, desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade. Ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. O livre-arbítrio, ele também vai sublimando. Quando nós saímos da fase animal e chegamos à fase hominal,
com o primitivismo dos sentimentos, o primitivismo das nossas ações, é muito comum que naquela altura o nosso livre-arbítrio seja mais o instinto, herança do animal, do que mesmo o livre-arbítrio do homem, que já é dono de uma razão contínua. Conforme nós vamos reencarnando e desencarnando, naturalmente o livre-arbítrio ele vai desenvolvendo. Eu tenho em casa uma criança de 3 anos. Ela tem um livre-arbítrio compatível com uma criança de 3 anos. Ela ainda não sabe muitas coisas, ela não tem ideia do perigo, ela não tem ideia da vida ao seu lado, ela não sabe que passar uma rua sem olhar para os lados pode ceifar sua própria vida. Ela não tem maturidade para isto. Eu, como adulto, a mãe dela, os avós dela, já adultos, já consegue perceber e ajudá-la. Então o nosso livre-arbítrio, ele também vai amadurecendo. E é interessante que, na verdade, essa criança está passando pelo véu do esquecimento. E ali você pode ter um espírito que cometeu grandes atrocidades, como você pode ter um espírito aí que seja um missionário, que veio para o trabalho do bem. Na verdade, essa fase até os 7 anos de idade, por isso que os educadores, e hoje a psicologia trabalha muito, a importância de você acompanhar a criança com muito amor até os 7 anos de idade, que é onde ela vai, logicamente, ter uma modificação no seu comportamento. Então nós vemos que dentro dela está adormecido aquele homem ou aquela mulher do ontem, que aos poucos, depois dos 7 anos de idade, vai se apresentando gradativamente através do comportamento, através da sua maneira de ser, porque o espírito começa a recobrar o seu eu. E agora nós vamos ver a penúltima questão deste bloco do programa, desta parte do programa, questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? Resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação, conforme for ele mais ou menos adiantado. Eles podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições, mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então nós percebemos que a grande importância da reencarnação. A resposta gira em torno disso. A reencarnação, nos dando a oportunidade do véu do esquecimento, vai permitir que cada um de nós possamos ter um novo começo. Interessante, uma vez nós estávamos na casa de Chico Xavier, eu conto isso no meu primeiro livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, e o assunto daquela noite era as obras de André Luiz, do Arquivo Mental. O Chico até deu um exemplo que a grande maioria das pessoas, a média reencarnatória é de 150 a 200 anos. E nós estávamos ali completando mais ou menos 130 anos da doutrina espírita. Então o Chico diz, a grande maioria de nós temos dificuldade de compreender o espiritismo porque nós não temos arquivo mental. Nós não temos conhecimento da doutrina, agora que nós estamos adquirindo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de assimilar toda a doutrina. Então, quando o Chico falou isso para nós fomos refletindo sobre a capacidade do pensar, do armazenar dentro do nosso arquivo mental os conhecimentos necessários para um dia termos uma formação completa daquilo que é as leis naturais que nos cercam. Olha que interessante, André. É fascinante esse assunto. Então, continuando sobre o livre-arbítrio, na última pergunta desta parte do programa, questão 846,
o organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta: o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdade ao espírito. De resto, é necessário distinguir, nesse caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Então nós temos que discernir. O corpo não tem vontade própria. É evidente que a matéria pode limitar os nossos passos. Era uma das preocupações de Dona Laura no livro Nosso Lar. Mas tudo está subordinado ao espírito. Então, o meu olho é fraco porque eu cobicei uma mulher. Não, meu espírito foi invigilante. O olho não tem sentimento, o coração não tem sentimento, o ouvido não tem sentimento, mas é a forma e os contornos que eu dou a ele. O corpo obedece aquilo que o espírito tem vontade. O sexo é o corpo que necessita? Não, é o espírito. Então, conforme vamos sublimando, nós vamos sublimando também o nosso corpo físico e o nosso envolvimento ainda nesta dimensão marcada por tantos desafios. Queridos amigos, não saia daí não. Nós já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Esse assunto tão palpitante. Vamos continuar com mais 4 perguntas no segundo bloco. É um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos do nosso rápido intervalo. Foi apenas o tempo de tomar um cafezinho para podermos continuar agora no segundo bloco pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. André, o que nós estamos estudando no dia de hoje? Nós estamos estudando o item fantástico do livre-arbítrio dentro do Livro dos Espíritos. E agora vamos ver as 4 últimas perguntas que formam este item. Questão 847. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e, desde então, não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota num corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. E só um adendo para o nosso querido Sérgio comentar, só sobre a palavra idiota. No século XIX era uma palavra que não tinha um teor pejorativo. Hoje o idiota foi substituído, a idiotia, não é? Foi substituída por outros termos da psiquiatria, psicologia, e hoje quando a gente fala que alguém é um completo idiota, é um sentido pejorativo, diferente do que Allan Kardec usou na sua época. É interessante nós notarmos que o que os espíritos explicam para nós é que nós temos o livre-arbítrio. E quando caminhamos para o mal e cometemos muitas atrocidades, nós vamos ter uma reencarnação, por exemplo, altamente comprometida. É interessante aqui em Mojimirim, tem uma casa chamada Maria de Nazaré, que é uma casa, um hospital, na verdade, onde tem ali muitas pessoas internadas nesse quadro,
que é quadros gravíssimos do campo mental. Pessoas que não conseguem tomar um banho sozinho, pessoas que não se alimentam sozinha, pessoa que não consegue tomar um banho sozinho, são pessoas que precisam sempre de um acompanhamento, às vezes até tem que estar amarrado naqueles momentos de crise na cama, porque querem se jogar no chão e se machucam, não tem controle. Então, nós sempre fazemos uma pergunta: onde está o problema? No corpo ou no espírito? Não é? Então, nós vemos que é um corpo que vem deficiente para absorver um espírito problemático, aonde o corpo não obedece àquilo que o espírito deseja fazer. Porque às vezes o espírito quer matar os outros, às vezes o espírito quer fazer maldade, às vezes é um espírito que carrega consigo muita vaidade, muito orgulho. Às vezes foi um espírito importante numa vida anterior, foi um cientista, foi um estadista, foi uma pessoa importante num país, que hoje Deus permite que ele venha dessa maneira, onde o livre-arbítrio temporariamente é vedado, porque ele não tem condições de ter um controle sobre o corpo, para que aquilo possa ser uma escola para ele. Né, André Luiz? Sem dúvida. E agora nós vamos ver um outro lado disso. Aqui Allan Kardec vai perguntar sobre a embriaguez. E nós podemos ampliar hoje também para as drogas ilícitas que vêm tirando tantos jovens e adultos da sua condição normal. Olha que pergunta atual, 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Uma pessoa bebe, usa droga, pega um carro, tira a vida de um pai de família. Ele pode falar que a culpa é do álcool, é das drogas, e que ele, por estar sob o efeito disso, ele não tem culpa de ter matado uma pessoa, por exemplo? Resposta: não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Então o problema não está na bebida, não está nas drogas, está no uso delas. Interessante, daí em Portugal me veio uma orientação do Dr. Adroaldo, uma das palestras que todo mundo achou graça, e eu comecei a usar muito isso em Portugal. A Europa, as pessoas têm muito hábito, porque existe muito a embriaguez. É muito comum a gente ir na casa das pessoas, é almoço regado com muito vinho, é o jantar regado com muito vinho, é tudo acompanha o vinho, as bebidas alcoólicas, não é? E às vezes a gente ouve muito aquela frase assim: aqui na Europa as pessoas bebem muito porque é muito frio. E eu então, o doutor Adroaldo fez uma comparação muito interessante. Eu disse para as pessoas numa palestra assim: vocês sabem que no Brasil é a mesma coisa? As pessoas bebem muito porque dizem que é muito calor. Na grande verdade, não se bebe porque é frio, não se bebe porque é calor, se bebe porque tem o vício. Então, quando sob o efeito das drogas ou do álcool eu cometo algo que só prejudica a mim, está tudo certo. É um suicídio, eu estou me prejudicando, seja um suicídio consciente, que tira a minha vida ou que vai postergando para amanhã. Agora, quando eu faço algo que vai ferir o próximo, não tem essa desculpa: estava embriagada, a culpa é do álcool, a culpa é das drogas. Não, a culpa é de quem usou e por naquele momento ter perdido temporariamente o discernimento do certo e do errado. E é verdade, André. Por que aquele não dá o exemplo, por exemplo, do tabaco? Porque o tabaco faz mal só para a criatura, o problema é dela. Ela vai ser responsável como suicida. Aqui, a embriaguez não, ela envolve outras pessoas, porque a pessoa muda o seu comportamento. Penúltima pergunta, 849. Qual é, no homem, em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência.
Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Interessante, André, nós vimos aí, há poucos anos atrás, um caso, se não me falha a memória, na Rússia ou nos Estados Unidos, que chegou até um filme, de um canibal. O canibalismo já está ausente da sociedade há muitos séculos, poderíamos dizer até milênios. Mas de vez em quando reencarna um entre nós para nos dar exemplo. Um deles matava as pessoas e gostava de cortar o cérebro da pessoa, e ele gostava de comer aquilo que estava dentro do cérebro. O outro já tinha uma outra aptidão. Ele gostava de cortar a barriga da pessoa e comer ali o fígado, os rins, essa parte que está nessa região. Então nós vemos, André, que nessa fase primitiva se age pelo instinto. A pessoa tem aquele instinto e aquela necessidade de comer. Agora a gente pode também fazer uma pergunta. Se uma pessoa primitiva mata, tem o mesmo peso de uma pessoa intelectualizada quando mata? Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem que não, porque o primitivo não tem predominância sobre a sua inteligência, age sobre o instinto. O ser que já tem uma predominância age por maldade. E a última pergunta de hoje, para findarmos o programa, questão 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? Resposta: o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo que leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então é muito comum as pessoas falarem, mas o meio que a pessoa nasceu foi favorável a se tornar um alcoólatra, a se tornar um drogadita, a caminhar por este caminho. É um fato, porque nós ainda trazemos as nossas tendências, mas também é um fato que Deus nos coloca no meio para que possamos resistir às tentações. É interessante notar, eu quando tinha meus 20, 21, 22 anos, antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu já era subgerente de agência bancária. E é interessante que todos os dias, eu era solteiro, nós íamos nos bares, porque era nos bares que nós encontrávamos os clientes. E nós bebíamos todos os dias, sábado e domingo, íamos nas festas da cidade, porque ali encontrávamos as pessoas importantes, e logicamente sempre acompanhado das bebidas. E como eu sempre digo, quem bebe todo dia é alcoólatra, não tem como ser diferente. E ali então, quando eu conheci a doutrina espírita, começou um grande choque comigo mesmo, não é? Porque eu vi que não era esse o caminho que deveríamos seguir para encontrarmos a felicidade. Então, lógico que existe, como ele fala aqui para nós, não é? Os obstáculos perante a sociedade, pelo seu nível social, pela sua profissão. Mas isso hoje cai por terra a partir do momento em que você tem uma definição daquilo que você quer da vida, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Se eu não tenho coragem para enfrentar os obstáculos e aceitar que eu não posso ir por esse caminho, porque esse caminho vai me trazer prejuízo moral, é muito difícil eu crescer como espírito. É muito difícil eu crescer na hierarquia dos mundos. Eu me lembro, não é no campo do alcoolismo, não é no campo, mas é algo que fazia mal somente para mim. Mas eu, por exemplo, sempre gostei de refrigerante. Então, meus pais, quando a gente se reúne em família, sempre compravam refrigerante para tomar. Mas eu percebia, e muitas vezes me era falado, que aquilo fazia mal, pelo açúcar, por isso, por aquilo. E eu fui levando muito tempo para tomar conscientização de que aquilo fazia mal e luto comigo para parar.
Então nós temos que tomar ideia de que aquilo faz mal para o meu corpo. A fofoca faz mal para o meu espírito, a maledicência faz mal para o meu espírito. A gente tem que compreender que não é tudo que eu posso pensar, não é tudo que eu posso desejar, não é tudo que eu posso querer, porque eu posso fazer mal para mim, para os outros. É ter essa conscientização. É fácil mudar? Não é fácil, mas é necessário. É interessante, e me veio um exemplo aqui, por exemplo, daquilo que a gente faz no centro espírita, não é? A caridade, onde a gente muitas vezes muda os nossos hábitos. Num sábado, num domingo, em vez de estar nas festas, a gente está ali fazendo comida para os necessitados. Quem é o grupo que trabalha? Pode ter ali no meio gari, advogado, engenheiro, médico. Como é que nós nos tratamos? Como irmãos. A gente está o quê? Nós estamos, pelos esforços, superando os obstáculos. André, foi feito um lançamento de um livro de Chico recente. Fala um pouquinho desse livro. É verdade, mais um livro enaltecendo a personalidade e os exemplos heróicos daquele homem. O autor é o nosso querido Sérgio, que está aqui ao nosso lado, autor do livro Chico Xavier, Um Coração a Serviço do Amor. Você já o tem? Se ainda não, entre em nossa loja virtual. Nossa editora está colocando aqui o nosso site e te convidamos carinhosamente a adentrar o site lojacaminhodaluz.com.br. Lá você verá este livro e outros à sua disposição. E todos os livros que lá estão ajudam nas atividades sociais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em Itapira. Há muitos meses entregamos 3,5 toneladas de comida por mês. E ao adquirir um livro, você estará nos ajudando. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos, uma semana repleta de paz e harmonia, que nosso Senhor nos abençoe hoje e todos sempre. Muita paz. Até o próximo programa.